João capítulo 5, a cura de um paralítico. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Olha que coisa interessante. Havia ali uma multidão, e havia também no coração daqueles que ali estavam uma esperança. A esperança daquelas pessoas que estavam enfermas era que em algum momento as águas se movessem, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a, ou seja, eles estavam ali numa expectativa muito grande de ver as águas se moverem. Era a esperança deles, a fé deles. Eles depositaram a sua fé naquele mover das águas. Se você observar as pessoas hoje, elas esperam em muitas coisas. Sabia disso, igreja? Elas depositam a sua esperança em muitas coisas. Interessante que Jesus, ele observava aquela multidão, né? Jesus estava ali observando. Só que a esperança deles não estava em Jesus. A esperança deles estava no mover das águas. E muitas vezes a pessoa não percebe que, por conta dessa esperança não está diretamente em Jesus, essa esperança ela vai se tornando demorada. Essa esperança ela vai se atrasando. Ou seja, e isso faz adoecer o coração. Tem até uma palavra que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E aquela multidão esperava e depositava a sua esperança no mover das águas. E quem que movia as águas? O anjo. O anjo, ele movia as águas. Você sabe que o anjo, ele é o mensageiro de Jesus. Ele é o mensageiro de Jesus. Jacó, quando estava no deserto, e ali ele sonhou, ele viu anjos subindo e descendo. Ou seja, por que os anjos subiam e desciam? Você já sabe a resposta. Porque ele levava o quê? A oração. E descia trazendo o quê? Aquilo que cada um precisava. Cada um tem necessidade. Os anjos são mensageiros. Os anjos são entregadores. E eles entregam exatamente aquilo que Deus ordena, aquilo que Jesus ordena, através da fé da pessoa. Então Jesus observava que a esperança daquele povo estava no mover das águas. Muitos ali recebiam, outros não recebiam. E havia um homem paralítico que também não recebeu a partir do mover das águas. Você vê que existe um risco na vida daqueles que confiam em situações provocadas pelos anjos.
Existe um risco de não receber, igreja. E tem pessoas hoje em dia que elas não perceberam ainda, mas elas já estão na fila há muito tempo, e ainda não receberam aquilo que necessitam. Por quê? Porque depositam a sua esperança e a sua confiança naquilo que não é Deus. Naquilo que não é Deus. E é difícil, muitas vezes, mudar a mente das pessoas que estão convictas. Não, olha, o meu milagre vai brotar é ali. Só que esse brotar ali acaba tirando o foco daquele que realmente faz o milagre. E só existe Ele que faz milagres. Tantos que estavam ali na fila, observando atentamente. Olha, as águas vão se mover. Olha, agora é a sua vez, né? Olha, eu estou aqui olhando. Você vai em casa? Vai. Então eu vou ficar olhando. Ó, mas não demora não, que as águas podem se mover na sua vez. E depositavam, investiam tempo e sacrificavam a sua vida, estavam ali na expectativa do mover das águas, e Jesus observando. O que Jesus estava observando ali? Será que não vai ter alguém aí nessa fila que vai clamar pelo meu nome? Será que não vai ter ninguém aí que vai depositar a esperança, a expectativa em mim? Será que precisa desta água para mim fazer um milagre na vida dele? Você acha que precisa, igreja? Jesus precisa de objetos para fazer milagres na sua vida? Ele precisa de um pedaço de pano? Ele precisa de água? Ele precisa do pastor, da missionária, dos obreiros? Não, Jesus não precisa de nada nem de ninguém para fazer um milagre na sua vida, mas Ele quer encontrar a fé e a esperança depositada nele. É isso que Jesus está esperando. E tem muitos que já estão na fila há anos, esperando o seu milagre, ou seja, o milagre vindo de algo que aconteceu na vida do outro. Olha, aconteceu uma vez, um anjo veio e tocou ali nas águas, e eu fui lá e mergulhei nas águas e fiquei curado. É mesmo? Então eu vou lá também. Eu vou ficar lá, eu vou criar uma expectativa. Quando mover as águas, eu também vou ser curado. Só que Jesus estava ali disponível para fazer milagres, à disposição. Você já tem visto nessa obra que aqui não tem impedimentos para Jesus fazer milagres. Quantas vezes nós vimos alguém ser curado através de um sopro? É ou não é? Quantas vezes a gente não viu pessoa ser curada através de uma palavra? Quantas vezes através de uma oração simples, de uma profecia? Ou seja, para Jesus não tem dificuldade. Mas o problema era grave. Quantos problemas e situações gravíssimas Jesus já operou um milagre aqui, igreja, instantaneamente. Porque Ele não precisa de nada a não ser encontrar fé no coração daqueles que necessitam do milagre. A pergunta é: aonde que eu tenho depositado a minha esperança? Tem pessoas, por exemplo, que depositam a sua esperança em homens. Olha, graças a Deus, agora mudou aí a direção. Olha, chegou um homem aí agora. Olha, agora minha vida vai mudar. Ou seja, elas entendem a palavra, sabem que a graça é de Deus, mas depositam a sua esperança no homem. No homem. Olha, está construindo uma empresa ali, ó. Então agora minha vida vai mudar. Está construindo ali, ó. Ou seja, Jesus não precisa de construções,
não precisa de nada deste mundo para mudar a sua vida. Ele só precisa que nós venhamos crer nele. Tem muita gente de fé neste mundo, sabe, igreja? Às vezes você vai visitar alguém e você fica admirado. Você vai na casa da pessoa e você fica se admirado. Nossa, quanta fé essa pessoa tem. Se esta fé fosse depositada somente em Jesus, essa pessoa, ela estaria muito longe já. Ela já teria contado esse testemunho e vários outros na vida dela, porque é uma pessoa de fé. Só que a fé dela muitas vezes está esperançada nos anjos, no mover de alguma coisa. A nossa fé, ela tem que estar esperançada e esperar somente em Jesus. Davi, ele falou assim: esperei confiantemente no anjo Miguel, foi isso? No anjo Gabriel. Esperei confiantemente no pastor, no Senhor. Ele me ouviu quando clamei, está vendo? O anjo levou o quê? O clamor. Davi estava no fundo do abismo, no fundo do poço, num tremendal de lama, e aí ele clamou. O anjo estava lá, aí o anjo levou o clamor. Senhor, tem um servo do Senhor lá, que está no abismo, está no tremendal de lama. E aí, Senhor, o que nós vamos fazer? Não, pode ir lá e tirar ele e colocar numa pedra lá, né? Estou firmando a vida dele agora. Aí o anjo foi lá e fez aquilo que era a ordenança de Deus. Entenda uma coisa, igreja: tudo que você precisa vem das mãos do Senhor. Você só tem que confiar nele, orar e confiar, né? E ele vai enviar o que você precisa. Mas havia um homem ali esperando, né? A Bíblia diz que estava ali um homem enfermo. Já havia o quê? 38 anos. 38 anos. E a esperança dele era que as águas se movessem, porque se as águas se movessem, olha, alguém vai ser curado. Você vê que ele depositava tanta fé, tanta convicção naquele mover das águas, que ele não ligava para mais nada. Ô irmão, olha, vamos ali fazer uma oração. Você vai ser curado. Não, a minha fé está aqui nesse tanque aqui, ó. Vamos lá, você vai ser curado. Não. Olha, vamos fazer uma oração aqui para Jesus. Não, olha, eu sou o próximo. Eu estou aqui, eu não posso me descuidar, não. 38 anos esperando que as águas se movessem. É claro que não era 38 anos ali naquela fila, era 38 anos na fila do milagre. 38 anos, igreja, olha quanto tempo. Tem pessoas há 10 anos esperando o seu milagre, e aí não deposita a sua confiança naquele que faz milagres. Aí muda-se alguma coisa ao redor dela, aí a esperança dela se renova. Agora, olha, agora vai. Trocou o médico aí, chegou um médico novo agora. Agora o meu problema vai ser resolvido. Olha, abriu ali um laboratório novo. Agora eu vou fazer todos os meus exames. Agora vai. Muda-se alguma coisa ao redor dela, e a esperança dela se renova. E o tempo vai passando, e Jesus olhando para ela: eu não preciso disso nem daquilo para mudar a sua vida. Eu só preciso que você olhe para mim e me reconheça. Jesus estava ali observando aquele homem, e a Bíblia diz que 38 anos enfermo, misericórdia. Olha no versículo 6: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Olha aí, Jesus sabia, igreja, e conhecia o problema na vida daquele homem,
há muito tempo. Ah, pastor, então Jesus não curou porque ele não quis. Jesus quer. Jesus quer que nós venhamos ter saúde, que nós venhamos contar um testemunho. Você acha que Jesus ele se entristece quando alguém chega assim, ó, olha, Jesus me curou, olha, Jesus abriu uma porta na minha vida, olha, Jesus restaurou a minha família? Você acha que ele fica triste? Claro que não. Ele quer que isso aconteça com frequência. E ele sabia que aquele homem estava enfermo, ó, há muito tempo. A Bíblia fala sobre isso. Fala ou não fala? Vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo. Aí perguntou-lhe: queres ser curado? A pergunta que Jesus fez àquele homem: queres ser curado? Por que Jesus perguntou isso para aquele homem? Porque a convicção dele, a esperança, estava somente no mover das águas. Jesus estava falando para ele: olha, não precisa disso, você não precisa, aliás, eu não preciso das águas para curar você, para mudar a sua sorte, para mudar a sua história. Eu não preciso do anjo para fazer um milagre na sua vida. Eu só quero saber se você acredita na cura. Jesus perguntou: queres ser curado? E ele respondeu, o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você vê que ele não conhecia Jesus. E a pior coisa é a pessoa não conhecer Jesus. Tem muita gente que não conhece Jesus. Mas o que não pode acontecer é uma pessoa diante dele e não conhecê-lo. O que não pode acontecer é Jesus perguntando para a pessoa: você quer ser curado? E a pessoa não reconhecer a igreja. Senhor, olha, eu estou aqui, as águas são agitadas, mas acabou o meu recurso, não tem ninguém que me ajude. Você sabia que desculpas é o que mais tem na vida das pessoas hoje em dia, sabe, igreja? Aquele homem falou: olha, eu não tenho ajuda de ninguém me ajuda. Olha, eu estou aqui há tanto tempo nessa fila, é a minha vez de receber, mas enquanto eu vou, passa outro na minha frente, ninguém está nem aí para mim. As pessoas não estão nem aí para a minha cura. Como é que eu vou ser curado? Só que não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou se ele queria o quê? Ser curado. Porque o dono da cura, do milagre, estava diante dele e ele não percebeu. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Quantas vezes a gente cria expectativa em coisas boas, naquilo que nós estamos vendo, e não reconhecendo aquele que tem todas as coisas em suas mãos e pode mudar a nossa história, e perguntando para a gente: olha, o que você quer que eu faça? A pessoa não entende isso, porque ainda hoje Jesus ele tem perguntado para nós, igreja, e tem uma palavra que diz que o povo não recebe porque não pede, quando pede, pede mal. Está vendo aí? Jesus vira e mexe, ele nos pergunta: você quer ser curado? O que você quer? Ele perguntou para Salomão: ô Salomão, o que você quer? Salomão reconheceu ele na hora. Salomão não mediu esforço. Por quê? Porque ele estava sacrificando para quem? Para Deus. E Deus apareceu para ele e falou: ô Salomão, pode pedir o que você quiser que eu te dou. O que você pedir, o que você quiser, eu vou realizar na sua vida. Salomão pediu e Deus realizou. Salomão não perdeu tempo, igreja. E nós também não podemos perder tempo. O Senhor tem perguntado para nós, muitas vezes: o que você quer que eu faça na sua vida?
Você quer ser curado? Você quer ser livre? Você quer mudar de vida? E muitas vezes a pessoa, não, mas é tão difícil, esse mundo, e não sei o que, eu não tenho oportunidade, ninguém me ajuda, eu estou sozinho. Não deixe a oportunidade passar na sua vida. Às vezes fazemos tudo certinho, como Marta. Marta buscava na igreja, levou Jesus para dentro de casa, estava enfrentando problemas com a família, a irmã. Quando Jesus chegou lá, ela não percebeu a grande oportunidade que estava acontecendo. Estava perdendo a melhor parte. Jesus falou: olha, sua irmã Maria está pegando a melhor parte, mas você está agitada aí de um lado para o outro, você está perdendo. Olha, ela está pegando a melhor parte, ela está recebendo, e você está perdendo. Ou seja, Marta havia feito tudo, igreja, tudo, mas na hora de receber, ela se distraiu. Ela não depositou: olha, Jesus está na minha casa, olha, eu sinto muito, mas depois eu arrumo as outras coisas. Prioridade para Jesus, porque o que Ele falar vai me abençoar. Ele está na minha casa, eu vou ficar aqui, do ladinho dele. Mas não, ela ficava de um lado para o outro, se distraindo, e a oportunidade dela na casa dela, né? E ela estava perdendo. E aí Jesus falou: olha, Maria está pegando a melhor parte, você está perdendo, né? Uma coisa só é necessária. E às vezes a gente vê tantas pessoas contando testemunhos. Tem gente que chega hoje, e hoje mesmo já recebe. Esta obra nós temos visto sobre isso. Pessoas que chegam hoje, né? Apóstolo, bispo, pastor, olha, Deus tocou na minha vida, olha, a primeira vez que eu estou aqui. Aí a pessoa fica assim: como assim? Primeira vez? Eu estou aqui nessa fila há anos, há meses, há dias, e por que eu não recebi ainda? Porque a fé muitas vezes não tem sido depositado naquele que realmente faz o milagre. É Jesus, igreja. É nele que nós temos que concentrar a nossa fé, em Jesus. Amém, igreja? Às vezes a pessoa, por exemplo, mudou o pastor, agora vai, agora eu vou receber o meu milagre, né? Teve uma mudança aí, agora não, agora vai. Ou seja, passa tempo e mais tempo, e a pessoa não recebe. Por quê? Porque ela não concentra a fé dela naquele que está sempre diante dela. Jesus sempre esteve ali, ó. Só que ele não reconhecia, até que Jesus foi lá: eu vou lá e vou perguntar para ele se ele quer ser curado. E aí ele foi, perguntou: você quer ser curado? Mas ele respondeu: Senhor, olha, ninguém me ajuda. Então disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu, que igreja? Curado. Imediatamente. Você vê que a disposição de Deus para fazer milagre é algo tremendo. Jesus perguntou se ele tinha fé para ser curado? Não diretamente, né? Porque quando ele perguntou: você quer ser curado? Ali ele sentiu o termômetro da fé meio que, né, dividido. Mas mesmo assim a disposição de Jesus para curar é tremendo. Tem pessoas que chegam aqui, a fé é meio braqueada, meio baixa, e recebe. Olha, como é que você recebeu esse milagre? Eu fui lá, eu estava meio assim, mas eu fui lá na igreja, e olha, eu recebi uma palavra, e aí de repente algo aconteceu na minha vida, e eu estou aqui contando testemunho. Aquele dia a minha fé estava meio baixa, mas aí mesmo assim Jesus operou o milagre. Ou seja, a fé desse homem também não estava em alta, ou talvez em alta, mas depositada em quem? Nas águas.
depositado naquilo que ele estava vendo. Ele estava observando ali, ó, uma hora vai se mover. Ele não reconheceu Jesus, mas mesmo assim Jesus o curou, igreja, porque a disposição de Jesus, do nosso Deus, para curar é muito grande. Ele está disposto a mudar a sua vida, Ele está disposto a mudar os seus caminhos. Essa é a disposição de Jesus, amém, igreja? E nós não podemos deixar essa oportunidade passar na nossa vida. De vez em quando a gente vê aí na programação pessoas que moravam debaixo da ponte, pessoas que não tinham uma casa, um trabalho, de repente chega na igreja e crê na palavra, recebe uma palavra e crê, e depois volta testificando: olha, eu não tinha onde morar, hoje eu tenho um prédio no meu nome, eu escolho o apartamento que eu quero morar. Aí a pessoa fica se olhando: como que pode isso? Porque a disposição de Jesus para mudar a vida das pessoas é muito grande. Nós estamos no lugar certo, e a nossa vida tem que mudar. Basta nós concentrarmos a nossa fé somente nele. Amém, igreja? É o que você e eu precisamos entender. A minha fé tem que estar em Jesus, somente nele. É ele que vai fazer na minha vida. E aí ele levantou, tomou o leito imediatamente. O homem se viu curado e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe: quem é o homem que te diz toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, está vendo? Ele não sabia quem era Jesus, igreja. Por isso que ele estava há muito tempo naquela fila. Por isso que ele estava há 38 anos enfermo. Ele não sabia quem era Jesus. Mas você e eu sabemos. Então certamente o milagre acontece na sua vida, e é hoje, não é amanhã. Se aquele que não sabia quem era Jesus imediatamente foi curado, imagine você e eu, que aqui estamos buscando a Ele, né? Imagine você e eu. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Está vendo aí? Ou seja, ele reconheceu Jesus depois do milagre. Talvez você tenha reconhecido antes do milagre. Talvez você ouviu falar: olha, Jesus está operando aquela igreja, eu vou lá. Você o conheceu antes do milagre. E olha quantas coisas ele já fez na sua vida. Igreja, não o despreze hoje. Reconheça-o nos seus caminhos, pois não tem nada impossível para ele fazer. Nada. Amém, igreja? E aí diz assim, ó: o homem retirou-se e disse aos judeus: fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-lhe igual a Deus. Ou seja, era dia de sábado, e no dia de sábado tinha um monte de regras para ser seguido. Mas mesmo no dia de sábado, Jesus estava ali o quê? Com a disposição em alta para curar. Aquele dia não era apropriado, né, para se fazer as obras, mas Jesus mesmo assim não estava nem aí, porque era sábado. Não, ele curou, pronto, acabou. Ele só queria curar. Aí eu te pergunto, igreja, você acha que Jesus mudou de lá para cá? Ele mudou ou é o mesmo? Você acha que ele tem a mesma disposição para fazer milagres?
a mesma disposição. Você acha que ele está aqui nesse lugar? Então é impossível o seu milagre não acontecer. É impossível não acontecer, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então creia somente e você vai contar o seu testemunho. Amém? Glorifica bem forte o nome do Senhor.